Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Amém. Vamos estar dando início ao culto. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Diz assim: a alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Amém? Senhor Jesus, Pai, eis-nos aqui novamente, Senhor, para te exaltar, Senhor, para te adorar aqui nessa noite, Senhor. Pai, nós viemos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, com o coração humilde, Senhor, sabendo, Senhor, que nós somos pecadores, Senhor, e que sem Ti nós somos nada, Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós não merecemos, Senhor, o Teu amor, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, Senhor. Como nós te amamos, Senhor. Como nós te queremos, Pai, cada dia mais, Senhor Jesus. Nós queremos te exaltar aqui nessa noite, Senhor. Toma a direção desse culto, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor, fazer tudo, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor Jesus. Para honrar a Ti, Senhor. Senhor, me usa aqui, Senhor. Usa o Azaf, usa cada pessoa que vai subir aqui nesse altar, Senhor. Nos usa, Senhor, como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Senhor, que cada canção, cada palavra que vai sair da nossa boca, Senhor, venha para exaltar o Teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, bem dizer o Teu nome aqui neste lugar, Senhor. Senhor, nós deixamos tudo de lado, Senhor, para estar aqui contigo, Senhor. Senhor, como nós te amamos, Senhor. Se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez.
Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória e achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Sim, Senhor, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo,
nos dá. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, sim, 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 Senhor, cante. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não há nada, Senhor, não há nada, Senhor, que nos satisfaz, Senhor. Não há nada que nos satisfaz além de ti, Senhor Jesus. Só tu nos satisfaz, Senhor. A nossa alma anseia por ti, Senhor. Cada dia mais, Senhor, nossa alma anseia por ti, Senhor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor.
louvado seja teu nome nessa noite. Senhor, a tua presença é real sobre esse lugar, Senhor. E que nós viemos sair daqui cheio da tua presença, Senhor. Que nós viemos transbordar, Senhor. Porque a nossa vida não tem valor sem o Senhor, Pai. Nós não somos nada sem o teu amor, Senhor. Nós não sabemos nem amar sem o teu amor, Senhor. Espírito Santo de Deus que vive em nós. Senhor, eu te clamo nessa noite, Senhor, que nós iremos ser envolvidos aos teus pés pela tua presença. Porque onde nós queremos estar, Senhor, é na tua presença, Senhor. Que nós possamos nos regozijar, Senhor, na tua presença nesta noite, Senhor. Não vim atrás de Senhor, tu és o amado da minha alma. Jesus, e nós te amamos, Senhor. Igreja, ora, igreja. Clame pelo amor daquele que vive em vocês, daquele que vive em nós, daquele que pagou o alto preço e carregou uma cruz que nem era dele, por amor a nós. Aleluia, Senhor. Por não cantar de coração. Obrigado pelo esse amor. Leva-me ao primeiro. Quem, Senhor, dá o seu filho, Senhor? Ninguém pode fazer isso, mas o Senhor fez. O Senhor fez por amor a nós. O Senhor deu o seu filho por nós, Senhor. E o que nós estamos esperando para adorar aquele que morreu e vive em nós e que ressuscitou no terceiro dia. Leva-me ao primeiro amor. Que até a morte ele venceu. Meu coração, tudo por amor a nós. Aleluia, Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluia, diferente. Obrigado, Senhor, pelo teu amor nessa noite. Cantar de coração. Glória a Deus, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração. Aleluia, igreja. Saúdo todos vocês nessa noite com a paz do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja teu nome. Só tu és santo, Deus. Senhor, como é bom estar na tua presença. Isso só me confirma que todos os dias esse é o melhor lugar que eu possa estar, é na tua presença. Porque o Senhor nos transportou das trevas para a luz. E o que seria de nós sem o seu amor? Eu quero primeiramente dar os avisos. Quarta-feira às 19 horas temos o culto das mulheres para todas as mulheres. Só as mulheres lindas dessa igreja, dêem glória a Deus. Aleluia. Esperamos todas vocês, quarta-feira às 19 horas. Na sexta-feira às 19h30 nós temos o culto do ensino. No domingo nós temos pela manhã às 9h30 o culto. E às 17 horas da noite o culto da família, amém? Ai, Senhor, desculpa, gente, o nervosismo, eu estou bem nervosa. Eu queria ler em Romanos 12, verso 1, por favor. Coloca aqui para mim, amor, prime, por favor. Romanos diz assim, um momento. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina,
peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versos 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Versos 3, por favor, até o 5. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmo, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos um aos outros como parte diferentes de um só corpo. Amém? Essa palavra é tremenda e ela me pegou muito, porque vou contar aqui algo breve, né, rapidinho. Porque por muito tempo da minha vida, eu passei um tempo na igreja, porém distante dos meus irmãos. Por quê? Porque eu me deixava, assim, não é as pessoas, tá, gente? Somos nós. Eu me feri muito com o meu próprio ego. O nosso próprio ego, ele nos fere. Por quê? Porque nós achamos que nós não podemos ser tratados de alguma forma. E nós nos se achamos tão suficiente que nós dizemos assim, eu disse assim, eu vou para a igreja, mas também não quero esses irmãos perto de mim. Eu amo, mas à distância. Então, eu comecei a sentir uma dor profunda no meu coração em relação a que eu não sabia o que era, porque eu achava que o que eu estava fazendo era certo. E aí um dia eu comecei a orar e eu disse, Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo. E Deus me mostrou. E eu fui dormir e Deus me falou. Passou um vento assim, quando eu estava dormindo, esse vento me acordou e disse, seja humilde. E aí eu disse, meu Deus, eu sou humilde. Eu sou muito humilde. Mas eu não sabia que a humildade, ela anda junto com a bondade. Ser boa. Tem muita gente aí fora que é bom, mas não tem a humildade do Espírito Santo. E eu tinha a bondade minha mesmo, mas eu não tinha a humildade do Espírito Santo. E quando eu comecei a ler a palavra, eu me tranquei no meu quarto. E aí eu orei, comecei a orar. Eu disse, Deus, de onde está vindo isso? E eu comecei a clamar a Deus. Isso tem umas 3 semanas. Gente, eu tenho 6 anos aqui. Mas o Espírito Santo me revelou isso. Tem 3 semanas. E eu disse, meu Deus, como eu passei tanto tempo cega, com tanto orgulho, Senhor, ferido. E aí eu entendi que se eu me afastasse da igreja, não era por culpa das pessoas, mas por culpa de mim mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vive em nós. E se ele vive em mim, por que eu vou buscar lá fora o que já tem dentro de mim? Então, eu entendi que se eu amo o corpo, eu amo a Cristo,
Eu faço a vontade de Cristo, a vontade dele, a lei dele. Porque a lei dele é essa: amar o teu Deus acima de todas as coisas. Amai o teu próximo. Amai o teu próximo. E se eu não amo a Deus, como eu me amo e como eu amo o meu próximo, não tem amor. Mas se eu amar o meu Deus acima de todas as coisas, a gente se enche tanto de amor por nós mesmos que nada mais está nos ferindo. Aí vem alguma coisa, nós só está assim, ó, nós se desvia do caminho. Por quê? Porque nós estamos seguindo ao alvo, que é Jesus Cristo. E se nós seguimos o alvo, que é Jesus Cristo, nós podemos até chorar. Mas a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu entendi isso, e eu disse, obrigada, Senhor. E eu fui estudar Romanos e em Provérbios. Nossa, eu disse, meu Deus, eu preciso viver essa verdade, eu preciso viver essa palavra que cura, que jorra vida. E eu preciso dessa vida para jorrar dentro de mim, porque o Espírito Santo vive em mim. Para termos uma verdadeira adoração, precisamos ser misericordiosos para alcançar a misericórdia de Deus. Precisamos estar unidos com o Espírito de Deus. E o amor em amor com Jesus Cristo. Porque se nós não estamos unidos, não há amor de Jesus Cristo ao nosso próprio entendimento. Não podemos mais viver como se fôssemos deste mundo. Mas precisamos uma mudança completa de Deus. Ter o caráter de Deus, pois o seu caráter é perfeito e agradável. Isso agrada a Deus. Precisamos ter o caráter perfeito de Deus. Nós não somos perfeitos, mas o amor dele nos aperfeiçoa. Então nós precisamos ter o caráter de Deus, porque nós não podemos mais ter o nosso caráter. Nós não podemos mais viver como o mundo lá fora. Porque se nós somos novos em Cristo, nós temos que andar conforme o novo de Cristo, a palavra dele. E a palavra dele excede todo entendimento. E se nós entendermos isso, nós iremos caminhar direcionado para Cristo. Amém? Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Nós andarmos no caráter dele, vai agradar a Deus. Precisamos nos examinar nossas vidas e nos perguntar: será se o que fazemos está alinhado com a vontade de Deus em nossas vidas? Se o que fazemos é para sua glória ou para a nossa? Precisamos estar em união. Se estamos em Cristo, o orgulho já nem vive mais em nós, porque a palavra dele diz: seja humilde de coração. E nós temos que ser humilde de coração. E nós só vamos encontrar essa humildade colocando diante de Jesus o nosso coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me ensina a ter um coração humilde como o seu. Porque o coração de Deus é tão humilde, mas tão humilde, que Ele nos ama tanto e nos perdoa tantas as vezes. E por que nós não perdoamos os nossos irmãos? Sendo que Deus nos perdoa em todas as nossas fraquezas. Nós precisamos do amor de Cristo para perdoar. E porque o perdão, ele cura muitas coisas. Ele nos cura. O amor de Jesus nos curou. E nós precisamos libertar essa cura. Nós precisamos libertar para que nos libertar para que essa cura venha através da nossa vida para outros e aprender a curar vidas. Precisamos estar com o coração envolvido no amor de Jesus Cristo. Precisamos olhar para as Escrituras, pois as Escrituras nos traz aquebrantamento e aperfeiçoamento de Deus. Sem a união não há um corpo. Se não estamos em união, não estamos no corpo de Jesus Cristo. Precisamos nos examinar, pois a nossa distância do corpo nos faz rejeitar a Deus. E eu entendi isso. Eu disse: meu Deus, eu preciso voltar, porque eu estou rejeitando a tua palavra. Porque comecei a ler a Bíblia, e eu li, eu disse: Deus, agora eu entendi. Porque nem tudo que está aqui é bom.
Porque eu estou retendo aquilo que as pessoas maus fizeram. E eu estou retendo isso na minha vida. E eu preciso reter aquilo que o Senhor nos ensinou aqui, a tua verdade. Então me ensina, Deus, a reter somente a tua verdade. Porque muitas das vezes eu fui me examinar e eu estava andando como as pessoas maus. E nós sabemos como é o caminho dos maus. Porque Deus não abençoa, mas quando tu vive a vontade do Senhor, a bênção dele é ao seu favor. Porque nós dizemos, Deus te abençoe. Mas muitas das vezes nós não somos abençoados. A bênção de Deus não está ao nosso favor. Porque nós estamos cheios daquilo que desagrada o coração de Deus, como muitos estavam na Bíblia. Precisamos de união. Precisamos. Não é uma coisa que, eu não sei. Não, nós precisamos. Se nós queremos estar unidos com Cristo, nós precisamos estar unidos com o corpo. Cristo é a cabeça. E se nós dissemos, eu não estou unido com o corpo, então eu não estou unido com Cristo. E nós precisamos estar unidos com o corpo. Sabe? Porque a união de Cristo, ela nos fortalece. Ela nos ensina a amar e orar um pelos outros. E nos unirmos como irmãos, como a palavra diz, em uma só fé. Precisamos estar cheio do amor de Cristo para vencer e avançar. Coloca em Romanos 13:8, amor, por favor. Rime. Desculpa. Diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei de Deus. Amém? E se eu amo o meu orgulho, porque eu não quero dar o braço a torcer, porque eu não quero pedir perdão. Um dia aconteceu uma situação comigo que eu disse, meu Deus, eu preciso pedir perdão para uma pessoa aqui dentro dessa igreja, porque ela é uma mulher de Deus. E eu estou errando, eu estou falhando, eu estou pecando contra o meu Deus, eu estou desonrando o meu Senhor, e estou desonrando a autoridade que o Senhor dá para ela. E eu fui lá e me consertei. E depois eu disse, obrigado, meu Deus, porque eu me sinto tão leve. Meu Deus, eu me sinto tão bem. E aí a palavra de Deus me pega e diz assim, se fizermos a vontade de Deus, estamos honrando a Deus. Ele nos dá a honra no tempo dele. É Deus que nos honra. Quando a palavra de Deus diz que nós temos tem um ditado, primeiramente, que as pessoas dizem, os humilhados serão exaltados. Não é isso. Aquele que se humilha na presença do Senhor, assim o Senhor faz a sua vontade na vida dele. E nós precisamos buscar isso, a vontade de Deus, o favor dele na nossa vida. E nós precisamos, e eu preciso disso, buscar a vontade de Deus na minha vida. Porque se eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Então nós temos que viver aquilo que é de Cristo, aquilo que vem do alto e que vem do céu, para quando a dificuldade vier, nós não deixarmos abater, mas nós prosseguir e dizer, eu estou passando por isso, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Senhor, e Ele que vai vir e vai me socorrer. E nós precisamos entender que o Senhor é muito maior do que as nossas fraquezas, que o amor de Deus é muito maior do que as nossas debilidades. O amor de Deus, Ele venceu sobre as nossas vidas, Ele venceu, e nós precisamos vencer como vitoriosos, porque o Senhor nos dá o poder e a autoridade para que nós possamos vencer todas as adversidades. Amém? E é isso. Agora eu vou chamar a nossa pregadora de hoje. Vamos dar glória ao Senhor com muitos aplausos. Perdão, me esqueci. Tem uma participação de 2 meninas muito lindas do Senhor. E eu queria chamar ela aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês. O que o Senhor fez faz mais uma
como as águas cobrem o mar, encha a terra ao som da tua igreja.
damos o coração quebrantado. Oh, eu te dou. Você pode erguer as suas mãos e só contemplar, só contemple sua beleza, só contemple a sua grandeza. Oh, contemple a sua beleza, contemple o seu Criador. Sim, o Altíssimo, não tenha pressa, não tenha medo, não tenha pressa, é o seu aleluia, é o seu aleluia, é o seu coração. Eu sei. Aleluia, Senhor. Glória a Deus pela vida dessas meninas. Queria chamar aqui a Maria, pregadora da noite. Um aplauso para o Senhor pela vida dessa mulher de Deus. Pega aqui. Aleluia, glória a Deus. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Tiago, a cruz de Cristo era mais pesada que essa. A cruz de Cristo era mais pesada que essa. Amém? Vocês estão bem? Eu gostaria de convidar vocês se sentirem à vontade para ir um pouquinho mais para perto, porque estamos em poucos números, precisamos estar mais juntinhos. Amém? Queria que você fechasse seus olhos mesmo sentado. Colocasse uma mão no seu coração e pedisse ao Espírito Santo para trazer sensibilidade ao nosso coração nessa noite, para ouvirmos a palavra dele. Amém? Porque nada aqui é por nós e nem para nós, mas sim é para Cristo. E é Ele quem faz em nossas vidas. É o Senhor que nos convence. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. Amém? Então, feche seus olhos e ore ao Senhor. Ore pelo seu coração, pela sua mente. Ore para que o Espírito Santo traga sensibilidade nessa noite para ouvirmos a voz dEle. Aleluia, Espírito Santo. Toma a primazia nesse lugar, Senhor. Sabemos que Tu já estás aqui, Espírito Santo. E que o Senhor já vem falando ao nosso coração desde o início do culto até antes, no momento da oração. Sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe aqui nessa noite. E se o Senhor nos trouxe até aqui, foi com um propósito, Pai. E nós estamos aqui com o propósito, Senhor, de Te adorar, de Te cultuar, de Te render toda a nossa adoração. E nesse momento, Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Traz sensibilidade ao nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir e compreender a Tua voz. Para que possamos fluir através da Tua voz, ao som da Tua voz, Espírito Santo. Para que possamos, Espírito Santo, sair daqui não somente cheios, mas que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Porque é a Tua palavra que nos transforma, ó Deus. Não são as minhas palavras, Senhor. Não é eu, não é sobre mim, Pai, mas é sobre Ti, Espírito Santo. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é o Senhor quem convence. Em nome de Jesus, fique à vontade entre nós. Amém? Ai. Espero que eu consiga falar tudo o que eu pretendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse.
quase muda de pregadora, né? Porque a Marinalva e a Sheila queriam muito pregar, estar aqui. Mas vocês terão outras oportunidades. Elas estavam brigando ali atrás, que uma queria estar aqui primeiro que a outra. Amém? Apocalipse. Apocalipse 2. Esses dias eu tenho lido, tenho estudado um pouco sobre o livro de Apocalipse. É um livro assim que eu gosto muito. Antigamente, não sei se vocês ouviram isso, mas antigamente a mamãe falava, quando a gente era lá da igreja católica, né? Que se a gente lesse o livro de Apocalipse, a gente ia ficar louco. A mamãe que dizia isso pra mim, né? E assim, eu sou apaixonada pelo livro de Apocalipse. E você não vai ficar louco, podem ler. São revelações do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? E essa não era a palavra que eu iria trazer, mas eu estudei uma palavra, mas hoje o Espírito Santo mudou. E hoje essa palavra foi a mesma palavra que eu trouxe para os latinos no domingo de manhã. E eu fui muito edificada com ela. Eu acredito que quem estava aqui também foi, mas eu fui muito edificada com essa palavra. Porque a palavra, primeiro, ela corta a gente, né? Então, vamos ler lá em Apocalipse 2. Fala assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que fazia no princípio. Se não se arrependerem, eu virei, tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os nicolaítas e fazem como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Amém? É com muito temor que eu venho trazer essa palavra. Porque a igreja de Éfeso, se você for ler, quando você lê com atenção, era uma igreja perfeita. O Senhor escreve a carta, o Senhor escreve uma carta a uma igreja, a igreja de Éfeso. E Ele não escreve a qualquer um, Ele não escreve a um ímpio. O Senhor não está escrevendo aqui para um desviado, o Senhor não está escrevendo para uma pessoa lá do mundo, Ele está escrevendo para uma igreja. O Senhor está escrevendo uma carta a uma igreja que se diz perfeita, porque você vê que Deus começa elogiando a igreja. Deus começa falando: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, tudo ok. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais, ok. E aí ele continua elogiando a igreja. Sabe, era uma igreja que estava aparentemente tudo bem, era uma igreja que estava aparentemente tudo ok, mas ele fala: porém, eu tenho algo contra ti. Então, Éfeso era uma igreja com muitos atributos, era uma igreja com muitas qualidades, mas era uma igreja ativa, era uma igreja perseverante, era uma igreja resiliente, uma igreja ativa que trabalhava incansavelmente na obra do Senhor. Era uma igreja perseverante que mesmo diante das lutas ela não desistia. Era uma igreja resiliente que suportava o sofrimento com paciência.
E era uma igreja perseguida, a igreja de Éfeso. Naquela época, todas as igrejas eram perseguidas, né? Naquela época não podia pregar o evangelho. Paulo foi preso pelo evangelho e muitos outros que foram presos pelo evangelho. Então era uma igreja perseguida. A cidade de Éfeso era uma igreja que servia a deuses. E não podia falar do evangelho. Tinha que se render ao César, né? Tinha que render adoração a ele, não a Deus. Então era uma igreja perseguida, mas a igreja de Éfeso continuou firme, perseverante ao Senhor. Uma igreja que continuou na presença do Senhor, que continuou ali firme. Aí você me diz, mas como? Qual é o pecado da igreja, né? Se estava tudo ok. O que estava acontecendo ali? Então era uma igreja resiliente. Era uma igreja fiel à doutrina de Cristo. Não tolerava falsos profetas. Não tolerava, defendia a verdade de Cristo a todo custo. Era uma igreja que fala aqui que ela não tolerava os falsos profetas. Era uma igreja fiel à sua doutrina. Era uma igreja que seguia firme na doutrina de Deus. Então, o que havia de errado com a igreja de Éfeso? O que estava acontecendo ali? Se estava tudo ok, se estava a igreja perfeita, se aos olhos de todos estava tudo bem, né? Mas aí o Senhor fala, porém, eu tenho algo contra ti. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Jesus conhecia não somente a performance da igreja, Jesus conhecia o coração da igreja. E ele fala aqui, lá no verso 2, eu sei que vocês têm feito, sei que trabalham muito e que aguentaram o sofrimento. Deus sabe o que nós fazemos. Deus, ele não só conhece a igreja, ele conhece o nosso coração. Sabe, era uma igreja que para aos olhos de todos estava perfeita, mas para Cristo faltava algo. Era uma igreja ativa, mas para Deus não bastava, o serviço não basta. Jesus conhecia não somente a performance da igreja, conhecia o coração, o interior e as intenções. Uma igreja ativa, porém vazia por dentro, defendia Jesus, mas esquecia de estar com Ele. Ativa, mas sem paixão, servia no automático. Sabe, isso aqui mexeu muito comigo, porque às vezes é assim que nós nos encontramos, servindo no automático. Sabe, às vezes a igreja está ativa. As pessoas olham lá fora e dizem, nossa igreja... Não vou falar da nossa igreja, mas eu estou falando da igreja geral. Mas um exemplo, nossa igreja batista é uma igreja ativa, cheia de programação, cheia disso, cheia daquilo. Mas o nosso coração, estar com Ele? Sabe, Deus, ele não quer o nosso serviço. Deus, ele nos chama para... Deus não nos chama para servir. Deus nos chama para estar com Ele. Sabe, Deus, ele não quer o nosso serviço, as nossas mãos. Deus, ele nos chama para estar com Ele. E era isso que estava faltando em Éfeso. Era uma igreja ativa, era uma igreja que estava ali a todo tempo, fazendo algo para o Senhor, mas estava com o coração vazio, estava com o coração seco por dentro, sem amor, sem fogo, sem paixão. Uma igreja que trabalhava sem paixão, era uma igreja que estava ali nativa, mas sem paixão. E nós? O que nós temos feito para o Senhor sem paixão? Nós temos trabalhado no automático? O que nós temos feito para Jesus? Será que a gente faz por causa de uma escala? É muito fácil se perder nesse lugar, gente. É muito fácil a gente se perder porque quando a gente está ativo, a gente não vê o que está acontecendo. Era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Estavam ativos e eles não estavam se percebendo o que estava acontecendo. Eles não estavam se percebendo. Era como Sansão, que perdeu o espírito e nem sabia. E às vezes a gente perde o amor e a gente nem sabe. E a gente faz o nosso serviço na casa do Senhor achando que está fazendo para Ele, mas não. Estamos fazendo para nós mesmos, ou estamos fazendo para mostrar para alguém, mas não estamos fazendo para Cristo. Sabe, era isso que estava acontecendo, a igreja de Éfeso estava fazendo para eles, não era para Cristo. E o Senhor diz, vocês se perderam no amor. A atividade, a performance está tudo ok, mas o coração de vocês estão vazio.
E isso é muito, muito sério, é muito fácil da gente se perder nisso, porque a gente vem para a igreja porque a gente ou está na escala, ou porque a gente está... a gente precisa vir, mas às vezes a gente vem vazio, sabe? A gente vem porque a gente se sente obrigado a estar aqui, mas o nosso coração, Deus, Ele vê o nosso coração. E o nosso serviço sem amor para Deus não vale nada. Não adianta a gente servir, não adianta a gente fazer algo para Deus sem amor, que a gente está perdendo tempo. Sabe, a gente está perdendo o nosso tempo achando que Deus está aceitando tudo aquilo. Nós não fomos chamados para servir ao Senhor, nós fomos chamados para estar com Ele. O serviço é só uma consequência. Jesus não quer uma igreja ativa, Ele quer uma igreja apaixonada. Porque se tiver paixão, vai ter serviço. Você faz por amor e não por obrigação, sabe? Deus, Ele não quer uma igreja ativa, Deus, Ele quer uma igreja que queime por Ele. Quando você tem uma paixão, o serviço é só uma consequência. Você vem e faz com amor, porque você sabe que não é para ninguém, é para Deus. Então, o nosso serviço precisa ser uma consequência do nosso amor por Deus. O meu serviço precisa ser uma consequência. A minha dança, eu servir uma água, eu servir ali na recepção é só uma consequência do meu amor por Deus. Porque não adianta nada eu servir sem amor. O ativismo sem amor traz cansaço, fadiga, e é aí onde a gente se perde. Hoje as pessoas têm se perdido dentro da própria igreja. Hoje a gente vê igrejas pelo Brasil todo, igrejas lotadas. Igrejas cheias, igrejas ativas, igreja que tem o melhor ministério de louvor, igreja que tem a melhor decoração, igreja que tem a melhor recepção, igreja que tem os melhores diáconos, os melhores dançarinos. Mas e como está o coração? Um homem e uma mulher cansado negocia qualquer coisa. Negocia princípios e valores. Sabe, quando a gente oferece o nosso serviço, somente o nosso serviço para o Senhor, a gente se cansa. E as igrejas hoje, infelizmente, estão cheias de gente cansada. E aí onde mora o perigo. A gente lembra lá de Esaú. Esaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilha porque ele estava cansado. Sabe o que a gente tem negociado? O que a gente tem negociado por causa do nosso cansaço? Esaú negociou, gente, por um prato de lentilha. Você vai dizer, nossa, ele estava cansado, ele só queria comer, matar a fome dele. E às vezes é assim, a gente tem feito, negociado nossos valores, os nossos ministérios, negociado a nossa família, porque a gente está cansado, porque o serviço nos cansa. É por isso que Deus, Ele não quer o nosso serviço, porque o serviço cansa. É por isso que Deus, Ele não pede o nosso serviço. Deus, Ele pede o nosso coração. Deus, Ele pede o nosso amor, porque Ele sabe que o serviço vai nos deixar cansados. A gente está ali todo o tempo fazendo algo e corre para cá, e eu estou em todos os ministérios, eu faço parte de todos os ministérios da igreja, e está tudo ok, então eu vou para o céu. Não, você só vai se cansar. É melhor eu oferecer uma coisa só para Deus, mas que seja com amor, que seja com paixão. Sabe, nem que eu esteja ali na recepção, somente ali, não apareça para ninguém, que eu esteja ali nos bastidores, mas se eu estou fazendo com amor, vale mais do que se eu tivesse envolvido em todos os ministérios da igreja. E eu não falo isso só de ministério, eu falo isso de tudo na nossa vida. Se você oferece um serviço sem amor, qualquer coisa, se você oferece o seu serviço para a sua família sem amor, você vai se cansar. Se você oferece somente o seu serviço no trabalho, quando você vai para o trabalho por obrigação, você não fica mais cansado? Sabe? Quando você está ali oferecendo somente o teu trabalho, você se cansa. E aí que entra o perigo, é onde Satanás ele entra. E aí a gente começa a negociar nossos valores. Está aí, Satanás, leva porque eu estou cansada.
Leva a minha família, eu estou cansada. Leva meu ministério, eu já estou cansada. Eu não quero mais fazer parte disso, estou muito cansada. O que o nosso cansaço tem nos feito negociar? O ministério, a intimidade com Ele. Às vezes nós negociamos a nossa intimidade com o Senhor, porque estamos cansados. A gente já não ora mais, a gente já se perde no caminho porque o cansaço. Então a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, Ele nos fala: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Sabe, então, eu não sei como é que nós estamos hoje. Mas a todo aquele que está cansado, divide o seu fardo com Cristo. É só dividir com Ele e Ele vai aliviar. É uma promessa dEle. Ele fala: filho, você está cansado? Então vem até mim. Sabe, o nosso erro é porque a gente não chega com Cristo. A gente vai com todo mundo, divide o nosso cansaço com todo mundo, menos com Cristo. E aí Cristo fala assim: vem até mim, eu vou aliviar o teu fardo, divide comigo. E a gente divide com tanta gente. E eu te desafio, se você está cansado nessa noite, a dividir o teu fardo com Cristo. E eu te desafio como Ele vai restaurar as suas forças. Porque Ele faz. Eu lembro que, acho que foi na sexta-feira passada, não nessa, na outra, antes das 12 horas. Eu cheguei com uma pessoa e eu falei: eu estou tão cansada. E eu cheguei em casa, sabe? E eu orei ao Senhor, eu dividi o meu cansaço com Ele. E eu lembro que nas 12 horas de oração, gente, foi tão tremendo. Quem não estava aqui? Eu vim orar no meu turno de oração, que foi das 3 horas, 2 horas, com a Débora. Estava só eu e a Débora. E à noite eu vim para o encerramento, gente, eu me ajoelhei ali. Eu levantei de lá, tão renovada. Que parece assim que tinha saído um fardo de dentro de mim, de cima de mim, porque é isso que Cristo faz. Cristo, Ele só nos pede, só divide comigo. É só você chegar e dividir comigo e eu vou aliviar o seu cansaço. Mas a gente prefere carregar o peso do cansaço e desistir no caminho. É por isso que muita gente desiste. Conheço tantas pessoas de ministérios que já desistiram por causa do cansaço. Conheço tanta gente que já desistiu porque estava cansado. Pessoas que já chegaram a dizer: eu estou cansado desse ministério, não quero mais. Pessoas que já chegaram a dizer: é porque sobra tudo para mim, eu estou cansada disso, sabe? E larga, desiste no caminho. Não divide com Cristo. Amém? Éfeso estava enganando a si mesmo. Uma performance perfeita, uma doutrina perfeita, mas já não amava mais a Cristo. Só o amor sustenta o candelabro. Apocalipse 2:5 fala assim. Nesse mesmo versículo, o 5 fala: lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que fazia no princípio. Abandono. Abandono é deixar ir. É como um divórcio, que você abandona algo precioso. E aí você vai deixar ir, você vai deixando ir, vai deixando, dia após dia, escolha após escolha. Vai caindo na rotina do cansaço. É igual um casamento, gente. Um casamento onde não, sabe, onde os dois já caíram na rotina, onde não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais palavra, não tem mais carinho, não tem mais abraço, não existe mais amor, mas estão levando, empurrando com a barriga. E aqui era o que estava acontecendo. Estavam empurrando com a barriga o ministério. Não, eu estou aqui, estou na ativa, está tudo ok. Estou dançando, está tudo ok, né, Raica? Estou cantando, está tudo ok. Meu lugarzinho lá no céu está garantido. Estou orando ali atrás. Mas dentro de mim está vazio.
Dentro de mim eu estou cansada. Dentro de mim eu quero desistir. Éfeso é como uma esposa que não trai o marido, mas que continua um casamento sem amor. Era assim que estava Éfeso. Sabe? Não desistia, não abandonava, mas estava seguindo, sem amor. Estava tudo ok. Não importava mais se tinha amor ou não. Talvez hoje a gente se encontre assim, cansado, fazendo, agindo, servindo, tocando, cantando, dançando, evangelizando e até mesmo pregando. Eu posso estar aqui pregando sem amor. Eu posso estar aqui dançando sem amor, porque eu estou na escala, eu preciso dançar. O apóstolo não está, então se ele não me vê na escala, ele vai brigar, então eu tenho que dançar. Eu posso estar aqui tocando, cantando, por cantar. Jesus conhece o nosso coração. Ele vê as nossas obras e conhece. Lembra-te de onde caíste. Aleluia. Lembra-te de onde caíste. Éfeso era uma igreja caída. Aí você diz, aquela igreja lá do começo, perfeita, ativa, era uma igreja caída. Era uma igreja que fazia muito, mas já não amava mais. Ainda servia, mas não adorava com alegria. Não derramava mais lágrimas. Não basta estar presente, tem que estar com o nosso coração. Não basta estar presente com o coração ausente. Não basta continuar, se não queima mais. O Senhor não quer uma igreja ativa. Ele quer uma igreja apaixonada. O Senhor não quer uma igreja ativa. Uma igreja cheia de programação. O Senhor não quer uma igreja que está ali todo o tempo fazendo algo. O Senhor quer o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se Ele tiver o meu coração, Ele vai ter o meu serviço. Se Ele tiver o meu coração, Ele vai ter o meu trabalho, o meu serviço. Como eu falei no começo, o serviço é uma consequência da nossa paixão por Ele. Eu escolho servir, eu escolho amar. Eu escolho evangelizar porque eu amo o Senhor. Não porque alguém está me pedindo. Eu escolho dançar porque eu amo o Senhor. Não porque eu faço parte de uma escala ou de um ministério. Eu escolho cantar, eu escolho dançar, eu escolho fazer qualquer coisa porque eu amo o Senhor. E quando a gente faz essa escolha, a gente faz com o coração. E a nossa vida testemunha Cristo. É nítido quando a gente faz algo para o Senhor com amor e quando a gente não faz. A igreja vê. As pessoas lá fora veem. É nítido quando alguém faz algo para o Senhor e faz com amor, faz com fervor. As pessoas veem. É o nosso testemunho de Cristo. Lembra-te de onde caíste. Éfeso era uma igreja caída que fazia... Eu já li essa parte, né? Arrependa-se e volta às práticas das primeiras obras. Aqui esse arrependimento não era um arrependimento opcional. Era um arrependimento urgente. O Senhor não estava pedindo um arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Era algo urgente. Era algo para ontem. Volte, recomece, faça de novo. Faça como no início. Derrame lágrimas de amor e não de cansaço. Às vezes a gente chega diante do Senhor e a gente derrama nossas lágrimas sim, mas de cansaço. Que a gente comece a derramar lágrimas de amor por Ele. Que a gente esteja com Ele por amor à sua presença. Que a gente esteja com Ele por paixão à sua presença. O amor do início pode ser restaurado. O perdão de Deus, Ele restaura todas as coisas. Às vezes a gente pensa que vai terminar ali. Ah, mas não tem mais jeito para mim. Não, o perdão de Deus, Ele restaura todas as coisas. O perdão de Deus, Ele restaura uma família. O perdão de Deus, Ele restaura o seu ministério.
O perdão de Deus, ele restaura uma igreja. O perdão de Deus restaura todas as coisas. É só a gente buscar. E esse é um perdão, esse é um arrependimento que precisa ser urgente na nossa vida. Precisa ser urgente na nossa vida. A gente precisa com urgência se arrepender. Ele fala, se você não se arrepender, tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. O que era o candelabro que Jesus estava falando? O candelabro representava a igreja. E o que a igreja é? A igreja é a luz do mundo. E Deus fala, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Jesus está dizendo que se não houvesse arrependimento, Ele iria remover a luz. O Senhor diz, eu virei. Ele não está falando, se você não se arrepender, eu vou vir, talvez. Não, Ele fala, eu virei. É uma certeza que o Senhor nos está dando. Ele está na porta, sua vinda é certa. E como é que Ele vai encontrar a igreja? Acesa ou apagada? Como o Senhor vai nos encontrar nesses dias? Gente, a frase Jesus está voltando não é uma frase de efeito. Porque já virou uma frase de efeito. Jesus está voltando. Todo mundo fala, Jesus está voltando. Até os ímpios falam isso, Jesus está voltando. Virou uma frase de efeito. Mas não é. Jesus está bem aí. Eu escuto, aí você diz, mas eu escuto isso desde o tempo da minha avó. Verdade. Mas Jesus nunca esteve tão próximo. A gente abre hoje as redes sociais e a gente vê os prenúncios da volta de Jesus, tudo que está acontecendo. Hoje você vê, aqui quem fez a aula de teologia com a Thaisa, sabe que Israel é o relógio de Deus, né? A gente aprendeu que Israel é o relógio de Deus. Então tudo começa por lá. E eu fico muito atenta às coisas assim que acontecem em Israel. Eu sigo uma página só de Israel. Gente, porque o que você vê, o que está acontecendo, é Jesus que está voltando. A gente está aí à beira de uma guerra mundial. Você pode até não acreditar, mas é a verdade. A gente está à beira de uma guerra mundial, da terceira guerra mundial. Aí você diz, não, está repreendido. Não está não, gente. Está na Bíblia. As coisas vão acontecer. Não tem para onde correr. Eu lembro que logo no começo, começou a guerra entre Israel e Irã, a minha irmã me passa uma mensagem, fala assim, olha, a guerra vai começar, a guerra mundial vai começar, vem-te embora. Eu passei uma mensagem para ela, mano, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, é só para Jesus, gente. Aí ela falou assim, mas vem, pelo menos a gente morre junto. Gente, mas não tem, é para Jesus. Porque vai acontecer, não tem para onde correr. Sabe? Então a gente brinca, mas é a realidade que está acontecendo. Jesus está voltando. E como é que Ele vai encontrar a igreja? Como Ele vai encontrar o nosso coração? Como Ele vai encontrar a luz do mundo? Nós somos a luz do mundo. Ele vai encontrar a luz acesa ou apagada? Porque se a gente não tiver amor, ela vai estar apagada. Uma igreja sem amor pode continuar ativa, com seus cultos, suas doutrinas corretas, funcionando como igreja, com suas programações, mas deixa de ser corpo. Deixa de funcionar como igreja e corpo de Cristo. Pode estar ativa, pode estar tendo os melhores cultos, os melhores louvores, as melhores danças, mas se não tiver amor, deixa de ser igreja. Se não tiver amor, deixa de ser igreja. Deixa de funcionar como corpo de Cristo. É só um ajuntamento de pessoas. Vira só um ajuntamento de pessoas. Sem amor, vira só um ajuntamento de pessoas. E isso é sério. Será que a gente está cultuando ao Senhor? Ou a gente está só se juntando para oferecer algo sem amor? Éfeso era perfeito aos olhos humanos, mas para Deus estava à beira de um colapso. Quem olhava de fora via a igreja perfeita. Quem olhava de fora via uma igreja espiritual, mas estava à beira de um colapso. Tanto é que Jesus chama com urgência: arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras.
o serviço na casa não compensa o amor. A verdade, sem amor é como uma lâmpada que apagada não serve para nada. Nosso serviço sem amor não vale de nada para Deus. Sabe, essa lâmpada aqui, quando ela apagar, ela ainda vai continuar aqui. Mas ela não vai ter função nenhuma. Ela está funcionando, ela está acesa, ela está servindo, está clareando. Mas quando apaga, todo mundo vai embora, as portas se fecham, ela vai continuar. Mas sem utilidade. É assim a igreja sem amor. É assim a igreja sem amor. Vamos continuar servindo, vamos continuar cantando, pregando, vamos continuar fazendo a obra, mas sem utilidade nenhuma. Porque isso não compensa o amor de Deus. O nosso serviço não compensa o amor de Deus. Serviço e amor precisam andar juntos. E aí ele fala: ao vencedor lhe darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, que agora já não está mais no Éden, está plantada no jardim de Deus e acessível a todos nós. A árvore da vida estava lá no jardim e não era acessível a ninguém. Depois de Adão, depois da cruz de Cristo, ela está acessível a todos nós. E ele fala que ao vencedor eu lhe darei o direito de comer dessa árvore. Ao vencedor eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida, que agora não está mais no jardim. Está plantada no jardim de Deus e acessível. Gente, Deus, Ele é acessível. O Senhor, Ele é acessível a todos nós. Não importa o que somos, o que temos feito, não importa o nosso passado, Deus, Ele é acessível a qualquer um de nós. A gente só precisa ir lá e acessar. O vencedor é aquele que se arrepende, aquele que não desiste, que ama de todo o coração. Não basta fazer por Jesus, é preciso estar com Jesus. Esse é o vencedor. Aí você diz assim: com todo esse cansaço, será que eu vou conseguir vencer? Jesus, Ele é acessível. O nosso Deus, Ele é acessível. E às vezes parece impossível a gente chegar nessa parte que Ele fala: ao vencedor eu lhe darei o direito. Parece que é algo tão longe, tão distante, mas não é. É apenas uma oração. É apenas um coração arrependido. Quando Ele fala arrepende-te e volta, Deus, Ele nos dá uma segunda chance. Uma chance de nos arrepender. Como eu falei, o perdão de Deus, Ele restaura todas as coisas. O perdão de Deus, Ele restaura o nosso coração cansado. O perdão de Deus restaura a nossa vida, a nossa fé. Porque quando a gente está cansado, a gente fica vulnerável. Não é verdade? A nossa fé fica vulnerável. Os nossos olhos, parece que a gente não vê mais nada além. Só o cansaço. Parece que tudo fica... A gente só tem cansaço e mais cansaço. Que foi isso que aconteceu com Esaú. Não enxergou nada. Esaú não sabia o que iria acontecer, não sabia, ele não se importou com nada. Ele apenas negociou. Eu quero comer porque eu estou cansado. Então, essa noite eu quero dizer para você: não negocie. Não negocie o seu chamado. Não negocie o seu principal chamado, que é estar com o Senhor. Não negocie o seu tempo de estar com o Senhor. Não negocie o seu amor por Ele. Não negocie o seu ministério. Sabe, se hoje você serve no ministério, você sirva com amor. Sirva com amor, porque não é para homens, é para Cristo. Não é para a igreja, é para Cristo. Sabe, se você canta, cante com amor, com fervor. Se você dança, dança com fervor. Sabe, a gente precisa disso. Eu me incluo, porque nós precisamos disso. Sabe, nós precisamos disso. Nós precisamos estar com o nosso coração ardendo. Precisamos arder e queimar por Cristo.
Jesus está aí, gente. Não é mais tempo da gente, sabe? É tempo da gente dizer assim: Deus, quando o Senhor vier, como é que o Senhor vai encontrar meu coração? Deus, Ele pode vir hoje ainda. Pode vir amanhã. Pode vir a qualquer momento. E como é que está o meu coração? O que eu tenho oferecido para Ele? Sabe, o que nós temos oferecido para o Senhor? O que nós temos oferecido para Deus? Então eu quero que você reflita nessa noite essa palavra. Não vou me estender muito, porque não adianta a gente ficar falando aquilo que a gente quer falar. O Espírito Santo é Ele que fala. Então, eu quero que você nessa noite reflita essa palavra. Como você tem entregado o seu serviço? Será que nós estamos como a igreja de Éfeso? Que aparentemente está tudo ok, que aparentemente nós estamos bem, diante da igreja nós estamos bem, diante do apóstolo nós estamos bem, diante da pastora nós estamos bem, diante do Urime nós estamos bem, sabe? E diante de Deus, como nós estamos? Como é que está o nosso coração diante de Deus? Não adianta a gente querer mascarar, que nem Éfeso estava mascarando uma perfeição. Mas Deus conhece o coração. Sabe? A gente não engana Deus. A gente engana nós mesmos. Porque o nosso coração é enganoso. É por isso que a gente tem que estar aos pés do Senhor. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem. O nosso coração é enganoso, gente. Não adianta dizer que no meu coração eu sinto isso. Não sente nada. É tudo mentira. Não adianta, que o nosso coração, gente, é tão enganoso. A Bíblia que fala, enganoso é o coração do homem. Ainda tem gente que diz assim: eu fiz porque eu segui meu coração. Não, isso é balela de Satanás. Eu fiz porque meu coração está dizendo isso. Não, gente, nosso coração é Deus, é o Espírito Santo, é na nossa mente. É por isso que a palavra de Deus diz que a nossa mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, porque é na nossa mente. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra que eu nunca tinha ouvido isso. A pessoa falou assim: você sabia que o Espírito Santo não habita no seu coração? Aí eu fiquei... Aí ela falou: não, o Espírito Santo ele não habita no seu coração. Porque o coração do homem é enganoso. O Espírito Santo, quando Deus fala que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, é aqui, ó. O nosso coração é aqui, ó, é a nossa mente. É por isso que a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. É por isso que a maior batalha é na nossa mente. Sabe? É por isso que a nossa mente precisa, a palavra de Deus diz que nós devemos levar cativo todos os nossos pensamentos, toda a nossa mente em obediência a Cristo. Porque é aqui, é na transformação da nossa mente. Sabe? Então, não se ache, não pense que você está tudo ok. Dizer: não, eu estou fazendo igual a Maria, eu sou humilde, né, Maria? Não, vá para os pés de Cristo todos os dias. Senhor, o que eu preciso? O que precisa mudar em mim? Será que eu estou fazendo com amor? Será que eu estou fazendo com paixão? Porque é enganoso, sabe? Quando esqueci o nome do homem, gente. Sansão achava que estava tudo ok. Sansão achava que o Espírito Santo estava com ele. E não estava. Sabe? A que ponto a gente vamos chegar para a gente achar que a gente está agindo através do Espírito Santo? A que ponto nós iremos chegar para dizer: não, eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo está mandando? Sabe, a palavra que eu estava estudando, que Deus ministrou no meu coração essa semana, que eu ia trazer hoje, era sobre ouvir a voz de Deus. A gente acha muitas das vezes que a gente está ouvindo a voz de Deus e não é. Às vezes a gente está ouvindo as nossas emoções. Às vezes a gente está ouvindo tudo menos a voz de Deus. Sabe, a gente precisa parar e dizer: Senhor, fala comigo verdadeiramente. Hoje, gente, o que tem de falsos profetas, é o fim dos tempos, né?
Não tem para onde correr. Mas o que tem de igrejas cheias, lotadas, de gente que prega, que diz que prega o evangelho, mas é só conversa fiada. Diz que ouve a voz de Deus, mas não é, gente. A gente precisa ter muita cautela sobre isso. O Senhor precisa ouvir a tua voz. A voz do Senhor precisa ser ecoada nos nossos ouvidos verdadeiramente, porque quando chegar o último dia, a palavra de Deus diz que muitos serão enganados. Sabe, isso trouxe tanto temor no meu coração. Senhor, eu falei, Deus, eu não quero ser enganada, Pai. Nessa semana eu vi um vídeo, e era um vídeo que parecia tudo certo, era um vídeo que estava tudo ok, que falava da palavra e tudo, e depois eu fui ver que não era nada daquilo. E eu falei, aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, Deus, como é que como é que a gente vê as coisas e a gente se deixa se enganar? E eu falei, Deus, a gente precisa ter mais essa sensibilidade ao nosso coração, dizer, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Isso aqui é Deus que está fazendo, isso aqui não é. Porque eu não quero ser enganada no último dia. Eu não quero. Gente, vai ser algo que, sabe, que você vai ver, não, isso é Deus que está fazendo. E às vezes não é. A gente precisa estar muito sensível a isso. A minha oração é que aquele último dia a gente esteja firme no Senhor. Sabe, a gente esteja firme na promessa de Deus. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Eu não conheço o coração de ninguém. É o Espírito Santo que conhece. E a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse que ele fala, lembra-te de onde caíste. Quando ele fala lembra de onde caíste é porque houve uma queda. Como eu falei, houve uma queda. Éfeso era uma igreja caída. E o Senhor só estava dizendo para Éfeso, lembra de como você era no começo. Lembra do teu fervor do começo. Lembra de como você chegou até mim. Éfeso no começo era uma igreja fervorosa. Paulo visitou tantas vezes essa igreja. E o Senhor fala, lembra-te de onde caíste. A palavra de Deus diz que eu não vou chamar vocês aqui na frente, porque arrependimento é algo do nosso coração. Eu não posso me arrepender por você. Eu posso me arrepender por mim. Eu posso me arrepender pelo aquilo que eu faço. Eu posso me arrepender, as lembranças, é o Espírito Santo que traz à nossa mente aquilo que nós precisamos nos arrepender. Então eu não posso fazer isso por você. Então eu quero que você se examine nessa noite. Que você feche seus olhos e diga, Senhor, onde foi que eu caí? Onde foi que eu caí, Senhor? Onde foi que eu desisti? E se você sentir vontade de vir na frente, vem, amém. Mas eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Peça para o Senhor trazer a memória de vocês, a nossa memória, Senhor, onde nós caímos. Porque quem faz é você, Espírito Santo. Quando o Senhor fala, lembra-te, é porque nós precisamos nos lembrar, porque nós nos esquecemos. Sabe, talvez a gente se esqueceu onde a gente caiu. Então, Espírito Santo, que nessa noite você traga a memória de cada um. Que você possa trazer a nossa memória, Espírito Santo, onde a gente caiu, onde a gente desistiu, onde nós negociamos, Senhor. Onde foi que nós negociamos, Pai, o nosso ministério? Onde foi que nós negociamos, Senhor, o nosso chamado?
Onde foi que o cansaço nos venceu, Deus? Aonde, Pai, eu me deixei vencer pelo meu cansaço e desisti de tudo? Talvez não seja um ministério, talvez seja a sua casa, talvez seja sua família, talvez, sabe, eu não sei, mas que a gente possa se lembrar onde foi, para que isso gere arrependimento em nosso coração. Porque Cristo está vindo. E Ele vem para encontrar uma igreja que queima de amor por Ele. Cristo está vindo e Ele vem para encontrar uma igreja acesa. Uma igreja que ilumina, não uma igreja apagada. Ah, Senhor, encontra o nosso coração queimando, Pai, por Ti. Encontra o nosso coração queimando, Jesus. Nós não queremos, Pai, ser encontrados, Senhor, apagados. Nós não queremos ser encontrados sem vida, sem amor, sem paixão. Nós queremos ser encontrados, Pai, com um amor, Pai, desesperador por Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas das vezes nós desistimos tão fácil. Desistimos tão fácil, Deus, negociamos tantas coisas a Ti, Senhor. Negociamos tantas coisas, ó Deus, por coisas simples. E o Senhor só nos espera, só nos chama para estar com Ele, para dividir o nosso cansaço, para dividir o nosso fardo. Divida o seu cansaço com o Senhor nessa noite. Fale para Ele aonde você está cansado. Ah, Jesus, sonda o nosso coração, Espírito Santo. Sonda o nosso coração nessa noite, Senhor, e gera arrependimento, Pai. Nós não queremos fazer, Pai. Nós não queremos mostrar o nosso serviço sem amor, Senhor. Tudo aquilo que nós queremos entregar para Ti é um coração apaixonado, Deus. É um coração rendido, Pai. Porque o nosso serviço não adianta nada, não vale de nada para Ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, nessa noite nós nos arrependemos, Pai. E nós queremos voltar às práticas das primeiras obras. Nós queremos voltar a Te amar como no início. Nós queremos voltar a queimar como no começo. Nós queremos voltar, Senhor, a se entregar, a renunciar por amor a Ti. Nós queremos fazer renúncias, Pai, por amor a Ti, Senhor. Queremos, Pai, entregar tudo por amor a Ti. Até mesmo a nossa vida, se preciso for, por amor a Ti, Senhor. Ah, Jesus, queima isso em nosso coração, ó Deus. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigada por essa palavra, obrigada por esse momento. Obrigada pela Tua presença transformadora. Obrigada, Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos transforma. Nós Te agradecemos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quantos dão glória a Deus por essa palavra?
Quantos dão glória a Deus por essa palavra? Nós não podemos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós não podemos, nós estamos proibidos pelo nome de Jesus. Essa palavra deve ter algo importante para que mude a nossa vida, mude a nossa história, mude os nossos caminhos, mude o caminho que a gente está percorrendo. O Senhor precisa fazer-nos encontrar as suas veredas, amém? Eu gostaria que nesse momento a igreja se preparasse para dar os seus dízimos e as suas ofertas. Se preparem, coloquem os seus dízimos e as suas ofertas nas suas mãos. Diz assim: Senhor, essa oferta aqui é de coração. Lá em 2 Coríntios diz que de todo o nosso coração a gente deve entregar as nossas ofertas. E eu quero te encorajar. Se você hoje não tem uma oferta para entregar, coloca o teu coração diante da tua mão e vem entregar aqui. Porque esse Deus que multiplica, a tua oferta, Ele vai multiplicar também aquilo que tu colocar. O teu coração aqui, Ele vai multiplicar. Ele vai mudar, Ele vai transformar. Porque é o poder dEle, amém? Se levantem, coloquem as suas ofertas nas suas mãos. Coloquem no gasofilácio, entregando o que vocês têm. Com gratidão, declarando a Deus: Senhor, recebe, multiplica, que Deus abençoe. Que o Senhor vá abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua oferta, abençoando a sua área financeira, abençoando os seus celeiros, abençoando o teu armário, onde tu guarda as tuas coisas, onde tu guarda a tua comida, onde tu guarda o teu dinheiro. Que o Senhor vá tocando nesse momento. Que o Senhor vá tocando nas tuas finanças, que o Senhor vá tocando no seu trabalho, que o Senhor vá tocando em tudo aquilo que tu coloca diante de Deus, amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre vós e multiplique 100 por 1 tudo que vocês colocaram aqui, aquilo que está no coração de vocês, aquilo que o Senhor colocou hoje, a palavra que o Senhor colocou no teu coração hoje, que seja multiplicado pelo poder do nome de Jesus, amém? Aleluia. Ao coração do Pai, o véu que separava já não separa mais. Aleluia. E agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essas ofertas, Senhor, que foram colocadas aqui, Senhor. Visita, Senhor, cada um, Senhor, que se dispôs aqui em trazer, Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas, Pai. Visita cada um, Senhor, visita as finanças, visita o trabalho, visita, Senhor, tudo aquilo que eles colocaram aqui, Senhor, e abençoa, Pai. Abençoa grandemente, multiplica, Senhor, multiplica tudo isso, Senhor, que eles têm, Senhor, colocado diante da Tua presença. Pai, nós te damos graças, te glorificamos pelo momento, Senhor, que nós estamos aqui na Tua casa. Nos leva para casa em paz, em segurança, nos dá uma noite de sono abençoada, nos dá um sono reparador, Senhor, e nos guarda a nós e a nossa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos. Nós temos um café, nós temos um suco, nós temos um bolo, um pão. Sintam-se à vontade, tá bom? Estejam em comunhão ali. Deus abençoe a todas, tá? Não esquecendo que na quarta-feira nós temos culto da Rede das Mulheres, amém? Todas as mulheres aqui para a honra e a glória do Senhor, amém?